Olá, hoje é dia 22 de agosto de 2016 e você está ouvindo a 104ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, casa dos 104 Tecidos, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo eu sou o Felipe Menhe. E aí, Caio, tudo bem? Tudo beleza, cara. Parece que eu estou melhor que você que está aí no frio ártico. Cara, eu tô no frio ártico e tô de ressaca olímpica, tá foda. Hoje eu liguei a televisão de manhã, não sei o que eu ia ver, tava esperando uma canoagem, uma luta greco-romana, um ciclismo BMX e não tive nada, tive Bom Dia Brasil. Tá órfão das Olimpíadas e ainda gostou do premier japonês fantasiado de Mario? Cara, nesse exato momento eu falei que todo o meu dinheiro será empenhado pra Tóquio em 2020. Eu também gostei bastante do premier japonês vestido de Mario, mas depois eu fiquei sabendo que esse premier não é o cara mais gente boa do mundo, então a averiguar a história pregressa deste senhor de origem asiática. Shinzo Abe é o nome dele. Isso aí. Mas cara, ele... Bom, eu tenho algumas... Shinzo Abe tem aparecido muito na newsletter do Quartz ultimamente. Mas o ponto é o seguinte, cara, você não conhece, tirando Barack Obama, você não imagina Michel Temer, você não imagina Dilma Rousseff ou Lula fazendo cosplay de Mario Bros numa cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos. De forma alguma, e isso eu achei muito interessante. Muito embora o que me abriu os olhos para com esse senhorzinho é que um comentário me falando ou falando abertamente, na verdade, lá no Cara Livro, que esse camarada estava mais para fazer o cosplay de Bowser do que de Mario. Cada um com seu cosplay, né, cara? Exatamente, mas eu achei fantástico, cara, achei fabuloso, eu achei que estava bem dentro da onda que não rolou no Brasil, que começou lá, quer dizer, que pelo menos que eu me lembro, né, lá em Londres, da rainha da Inglaterra e do 007 participando da abertura, eu achei um negócio muito legal, e agora o cara do Japão participando também, eu achei isso muito interessante. Foi bem bacana. Agora, uma coisa que a gente estava discutindo hoje no trabalho era que, por outro lado, o Vinícius, nosso mascote, foi o melhor de muito tempo nos Jogos Olímpicos. Quer dizer, de menos feio, você diz? Não, de animado, carismático. Só aquele ursinho lá de 1980 que deve ter se equiparado com o nosso mascote Vinícius. Foi de 80 o Moscou ou foi 84? 84 Moscou foi Los Angeles? 84 foi Los Angeles. Caramba, então eu me lembro dessa Olimpíada, eu não sabia que eu tinha uma memória de 2 anos de idade, cabeça. Tá vendo? Talvez você esteja, você já viu tantas vezes a imagem do ursinho chorando que você acha que você lembra, talvez não lembre. Eu lembro ao vivo, porque a minha memória mais antiga, que eu me lembro que eu tinha essa memória, era de Sócrates na Copa de 1982. Literalmente, cabeça, essa é a memória mais remota que eu tinha. Agora e eu achava que Moscou tinha sido 84. Mas não, foi na verdade Los Angeles, o homem voador, né, de 84. Foi, exatamente. A minha primeira memória esportiva, eu acho que foi Seul 88. Olha aí. Estamos quase, né, cabeça? Estamos quase. Mas... Bom, os jogos serão abordados também aqui no Ainda Sem Nome. Vamos só fazer a parte protocolar do Ainda Sem Nome, dizendo que você pode conferir este e outros episódios do Ainda Sem Nome no nosso site, aindasemno.me, e também no iTunes e no Stitcher, onde a gente está lá e onde a gente pede encarecidamente um review. No iTunes a gente tem um review do Bizarro, inclusive. Que elogiou muito Ainda Sem Nome, a gente agradece, pede para que as outras pessoas façam o mesmo, para que a palavra se espalhe, né? E nesse momento eu agradeço então ao iTunes por não ter me avisado que a gente recebeu um review, né? Exatamente. E também ao você que faz parte do nosso super grupo do Telegram. Isso. Essa pauta foi criada exatamente nessa discussão do super grupo do Telegram, o link está no nosso site. E lá você vai discutir as edições do Ainda Sem Nome, propor pautas, e o grupo ali está muito legal, altíssima qualidade de discussão, eu recomendo. Exatamente, a pauta dessa semana veio das colaborações do Eduardo Elias, do Volney, do Pedro Scaff, a colaboração do Felipe Cruz, do Luiz Carlos Fernandes e do Narcélio Filho. Volney e Eduardo Elias que também comentaram, tanto no site quanto no nosso YouTube.
Exatamente. Bom, e já que a gente subverteu, Caio, rapidamente a gente pode falar da questão de comunicação dos Jogos Olímpicos, né? Exato. Um link que o Pedro Scaff compartilhou. Olha, Caio, às 9 horas da noite, à noite também temos o relógio aqui do Ainda Sem Nome que mostra o passarinho da vez. Caramba, cara, eu tô me sentindo na Rádio Itatiaia que apita de 15 em 15, na Rádio Cabeça tem o passarinho que pia toda hora cheia. Exatamente, e relembrando aqui um passarinho tropical que foi retratado do país tropical que foi retratado na cerimônia de encerramento dos Jogos, que a gente estava falando numa pauta que o Pedro Scaff compartilhou, dizendo que os Jogos Olímpicos perderam os millennials. A cobertura, ela não pegou os millennials, Caio. Eu tô vendo aqui esse texto, muito bacana, inclusive, dizendo que teve uma coisa interessante, né, que foi um gap nas duas cerimônias de abertura e encerramento, que os americanos eles tiveram aí um atraso para assistir a cerimônia. Você acompanhou isso também, Cabeça? Eu acompanhei isso porque o Daniel Rocha, nosso convidado de uma edição passada, e ele mora nos Estados Unidos e estava... no dia da abertura ele estava falando que, gente, agora que vai começar, e todo mundo, não, bicho, já tem meia hora, já tem país entrando e tal. A NBC segurou um pouco a transmissão e tinha pedido, inclusive, para o Comitê Olímpico que trocasse a ordem de entrada dos países com medo de perder a entrada dos norte-americanos. Audiência. Os países entram na ordem alfabética do país sede, né? Então seria Estados Unidos. Eles queriam que os Estados Unidos entrassem lá no United States para que a audiência americana continuasse ligada nos jogos. Ainda assim, junto com outro link, que é o link que saiu perdi aqui, o link que saiu no Mashable. Isso. Falando que o Comitê Olímpico e a NBC não tiveram a postura de 2016 para a cobertura dos jogos, né? E são dois assuntos que são intrinsecamente ligados, porque qualquer iniciativa de redes sociais que não fosse vinda dos parceiros de transmissão ou da própria NBC ou do Comitê Olímpico eram peremptoriamente rechaçadas nas redes sociais. Entendi. Cara, enquanto você está comentando aí, eu estou me lembrando de como é que eu consumi as Olimpíadas. E eu estou lembrando aqui que você falou do mascote, e eu não me lembro de ter visto o mascote hora nenhuma enquanto eu estava assistindo os Jogos Olímpicos, cara. Eu assisti até uns saltos ornamentais, assisti umas coisinhas assim, e não vi o mascote, cara. Onde é que ele estava, que você falou que ele estava mais animado? O mascote estava dançando nos intervalos dos jogos, estava dando rolê no Parque Olímpico. E se você procurar nas redes sociais aí o Vinícius, né, que era o nome do mascote, você veria ele se divertindo de montão. Olha só, não vi o Vinícius hora nenhuma, quer dizer, esse Vinícius aí, né? Não vi. Enfim, mas você ia falar como é que você consumiu os jogos, Caio? Eu consumia muito esporadicamente, né, Cabeça? Como a gente já havia falado na semana passada. Eu via o que estava passando eventualmente na televisão quando eu estava perto de algum canal da TV fechada. Não assisto mais a TV aberta. De vez em quando aparecia na minha frente, eu assistia alguma coisa. Eu me lembro de ter assistido, a coisa que eu assisti com mais afinco foi uma partida de handball, depois uma partida, a decisão do vôlei feminino, China e Sérvia, foi Sérvia, não foi? Eu assisti e praticamente isso, Cabeça. Sério? Sério. E teve uns saltos ornamentais que eu também gostei de ver. A final dos saltos ornamentais. Eu estava... Aí eu não me lembro se foi uma reprise que eu vi o Usain Bolt ganhando. Eu estava almoçando e no restaurante estava passando isso dele ganhando os 4 por 100. Sim. E até os americanos foram desclassificados. Não teve um papo desse aí? Os americanos foram desclassificados. Não sei, eu acho que foram os americanos. Eu sei que teve alguém que foi desclassificado, mas foi no 4x400. Então eu vi umas coisas dessa e boas, cara.
né? Ah, eu vi nas mídias sociais, eu vi uns negócios legais, mas isso foi no comecinho das Olimpíadas, uma pessoa que caiu de cara no chão. Acho que a gente até comentou isso no episódio também, né? Sim, também. Que a pessoa se machucou bastante. Mas, enfim, além dessa questão da abordagem nas redes sociais, uma forma que o Comitê Olímpico está tentando de conseguir angariar o público jovem são com os novos esportes para a juventude que estarão nos Jogos de 2020, né? Que são? Surf, skate, e acho que surf, skate, se não me engano, acho que escalada vai ter. Olha. Então, a tentativa de angariar o público jovem. Piadas que eu vi na cerimônia de encerramento é que se Super Mario for um esporte olímpico, várias pessoas irão se candidatar. Eu acho que poderia ter até, né, grande chance do Brasil ganhar uma medalhinha aí. Será, Caio? Eu acho, cara. No videogame a gente manda bem. Tem uma questão que é interessante, que é aquela que a gente já falou em edições passadas, que são os e-sports, né? Isso. E será que isso em algum momento vai pegar, cara? Será que teremos campeonato será que teremos medalha de ouro para Dota? Eu acho que já pegou, não necessariamente uma Olimpíada, mas os seus eventos à parte já pegaram. Eu me lembro de ter visto não, né, cara? De ter contado com uma participação muito especial de um dos membros da equipe brasileira que é campeã mundial de Battlefield. Olha só. Pois é, cara, o rapaz foi lá e deu uma palestra para os meus alunos e foi uma experiência muito bacana, ele contando como é que é a rotina e o que é a preparação, como é que são os campeonatos, da cobertura, que é tudo muito especializado, as primeiras etapas são jogadas remotamente, depois eles vão, se juntam, é muito bacana, a história é muito legal, cara. A gente acho que já falou aqui em edições passadas também que a liga de esportes tem audiências absurdas no YouTube, distribuiu acho que 7 ou 8 milhões de dólares em prêmio ano passado. Pois é, olha aí, né? Pode ser o futuro. Pode ser o futuro. E eu acho que você falou em YouTube, eu me lembrei de uma iniciativa que talvez tenha mais retorno do que novos esportes com os millennials, pode ser a criação daquilo que foi anunciado ontem na cerimônia de encerramento, que foi a criação de um canal de vídeos, de material, de conteúdo na internet exclusivo do Comitê Olímpico, né? Ah, sim, eu vi, inclusive, eu senti o peso da idade quando eu vi que eu não tinha a menor ideia de quem era cantor e tecladista que estavam lá performando e falando isso. Eu senti o peso da idade, cabeça, quando eu me percebi interessado pela cerimônia de abertura e encerramento. Coisas que apenas os nossos progenitores costumavam se interessar. Agora eu estou me interessando porque eu sou um progenitor. Isso aí é uma coisa que quando a ficha cai, né? Aliás, se bem que seus filhos são muito pequenos para se interessar por Jogos Olímpicos ainda, né? O meu rapaz, ele ficou muito interessado nos saltos ornamentais, visto por isso que eu fiquei assistindo. Entendi. Gostei bastante do interesse dele. E também, a gente assistiu alguma coisa de... Foi o quê? Foi judô? Foi judô da moça ganhando, né? Eu vi alguma coisa de judô que também se interessaram as crianças. Entendi, e só? Cara, eu vou me lembrando, esporadicamente eu ligava a televisão, tava passando alguma coisa. Eu como bom velho que sou, eu me interessava muito pelo quadro de medalhas. Gostei muito da feliz coincidência da véspera do encerramento, onde nós estávamos com 666 medalhas. Eu achei aquele número fabuloso, porém a gente acabou ficando com mais uma, né? Ganhamos um ouro a mais. Um ourinho. E aí foi do vôlei? Foi do vôlei do dono da escola de inglês lá? Isso, acabou com o seu cabalismo. Exatamente. Muito bem. Mas é isso. Pois é, cabeça. Eu acho, cara, voltando ao tema da nossa pauta, que é primordial que a gente, quando eu falo a gente, que as instituições se desprendam
do século passado, né? De ficar presos num modelo de entrega de conteúdo baseado no pagamento de royalties e de licenças. Isso não necessariamente vai ser o caminho. Talvez daqui a 4 anos a gente já esteja num outro momento, né? A gente não pode... Se as Olimpíadas de Tóquio começassem, sei lá, semana que vem, a gente deveria explorar alguma outra forma de fazer com que o conteúdo chegasse para a maior parte possível de pessoas. Eu vi que no Twitter havia uma transmissão de Periscope para quem quisesse acompanhar a cerimônia do encerramento. Eu achei isso muito bacana e imagino que isso possa vir a ser explorado em outros eventos, não só eventos esportivos como esse, mas eventos outros, quaisquer. E as transmissões não necessariamente sendo feitas por pessoas da plateia, eu, você ou qualquer um, mas um Periscope sendo realizado, ou uma transmissão ao vivo no YouTube sendo realizado por quem organiza, por quem está cuidando do evento, né? Eu acho que isso pode ser bem bacana. Agora, fazer blackouts de social media e achar que só você tem o direito, né, Caio? É uma atitude que é completamente impensável hoje. É contra o espírito olímpico. Né? É contra o espírito olímpico, exatamente. E, é uma falta de decoro esportivo e parlamentar. E é um jeito que as pessoas consomem o conteúdo hoje, né? Não tem jeito. Exato. Uma das coisas que a matéria do Mashable fala era que você podia, se você quisesse fazer um Vine com a cara do Michael Phelps, você podia ter seu tweet deletado arbitrariamente. Não legal isso, né? Não legal. Isso, e também como não legal foi a atitude do Neymar, né? Mostrando que é um belo de um cara muito mal educado quando mandou a torcida para aquele lugar depois de ter ganhado, né? Cara, ele não tem capacidade psicológica e comportamental para ser capitão da seleção brasileira. Esse é o ponto. Pois é. Isso eu fiquei sabendo só pelas mídias sociais. Viva as pessoas que fazem GIFs animados. Eu gosto muito dessas pessoas, continuem fazendo GIFs animados. Tá vendo? Mas é isso aí, Caio. A gente queria ouvir o comentário das pessoas e dos nossos ouvintes sobre essa questão olímpica e o que o Comitê Olímpico pode fazer para os Jogos de Inverno de 2018 e para Tóquio 2020. Exatamente. Cabeça, qual que foi a cena das Olimpíadas para você? Uma pergunta de surpresa e de sopetão. Você quer a cena boa ou a ruim? A cena que te marcou, a cena que você fala assim, isso é que marca as Olimpíadas para mim. Cara, eu vou dizer que eu tenho pelo menos 3 que eu vi. A primeira cena é do Thiago Braz, medalhista de ouro do salto com vara. Quando eu jamais imaginaria na minha vida que salto com vara seria também uma batalha psicológica. Quando ele pede para subir o sarrafo para 6,3 metros, que ele nunca tinha conseguido fazer isso em competição, sobe, consegue, e o francês não tem a manha. Você vê que o cara foi batido mentalmente ali naquele momento. Essa é a primeira cena. Interessante. A segunda cena para mim é a do Serginho do vôlei. Que o cara com 40 anos de idade, quarta final olímpica, consegue o ouro e chora igual uma criança. Ele é a antítese do Neymar nesse ponto. E, cara, a terceira para mim foi a Simone Biles, que é a ginasta americana, que ela não é desse mundo, cara. Olha só, cabeça com uma escolha devidamente olímpica, hein, cabeça? E você, as suas 3? Não, eu não tenho 3, cara. Eu tenho uma que é aquele flagra da equipe russa colocando vodka na garrafinha de água, velho. Aquilo é a coisa mais marcante das Olimpíadas pra mim. Se tivesse que escolher uma segunda, seria a pessoa caindo de cara no chão no ciclismo. Nossa, foi feio. E a terceira, teve uma jogadora da Austrália que tentou beber água pelo lado errado da garrafa. Teve, exatamente. Essa aí então também. Essas seriam as minhas cenas, cabeça. Nós também, hein, cara? Você foi total pro lado nobre do esporte e eu tô no lado... troll do esporte. Exatamente. Muito bem. Cabeça. Muito Mas bem. olha, me falaram, aí eu tô igual o Silvio Santos, né, cara? Me falaram que teve uma coisa muito legal, que foi umas corredeiras artificiais. Isso eu não vi, cara. Eu preciso ver essas corredeiras. Isso foi canoagem slalom. Tem um parque aquático que fizeram o circuito de canoagem slalom. E falando em aquático, já tem o número da quantidade de pessoas infectadas pela Baía de Guanabara? Não, a gente vai levantar esse número em breve, viu? Beleza.
Aliás, se me permite um quarto número, um quarto dado, e aí eu colocaria como campeão do negócio, foi o falso caso de assalto registrado pelo Ryan Lott. Ah, é verdade. O fanfarrão que foi fazer xixi na loja de conveniência, né? Quebrou a loja inteira e cara, a gente tá fugindo da pauta, né? Meu Deus, mas vamos lá. A entrevista da juíza foi sensacional. Quando perguntaram assim, como é que você percebeu que podia ser uma farsa? Aí ela falou, primeiro que a descrição do bandido era aquela descrição de bandido sul-americano em filme dos Estados Unidos, sabe? Forte, de bigodinho e tal. Não era o bandido tradicional do Brasil. Segundo que o Ryan Lott falou que ele teve uma postura, tipo assim, quando o ladrão mandou todo mundo deitar, ele falou assim, tipo, foda-se. Aí ela falou, cara, no Rio de Janeiro, se o ladrão te manda deitar no chão, você deita no chão. Se você fala foda-se, você não estaria aqui. E aí, quando ela viu as imagens da câmera de segurança da Vila Olímpica, deles entrando, e um dos caras estava de calça branca e a calça branca limpa, ela falou, isso aí tem boi na linha aí, não pode ser verdade. O cara foi pego na mentira de todas as formas possíveis, né, velho? Cara, você acha que alguém vai deixar seu tênis, seu relógio, seu telefone pra trás? Não vai, velho, não vai. A gente sabe como é que funciona aqui. Né? Verdade, cara, teve esse caso aí, isso aí é muito peculiar. E o cara, nossa, vacilou geral. Cara, aqui tem a grávida de Taubaté, cara. É verdade, nós somos do país da grávida de Taubaté e o cara me vem com esse papinho michuruca de que foi roubado em $400. Total. Ai. Mas enfim, a gente isso aqui, aí. cara, tem que ser enganado por mentira muito bem elaborada, bicho. A mentira aqui, tipo, ela tem no aeroporto dentro da propriedade particular. A mentira aqui, ela voa em helicóptero particular e com pasta base. Esse é o nível da mentira aqui. Tira um, depois tira o resto, né? Exatamente, a mentira aqui é essa aí. A mentira aqui é eu não tenho conta na Suíça. Essa é a mentira. É outro nível. Falar do assalto, cara... É outro nível. Enfim, falando nesse assunto aí, cara, já que a gente pisou nessa seara aí, vamos que vamos. Vamos tocar a pauta, cara. Vamos lá para as mídias sociais, as plataformas sociais na política nessa campanha eleitoral de 2016. Exatamente, isso aí, 2016, eleições municipais, né? A gente sabe disso, está bem ciente. Mas teremos menos dinheiro e menos tempo para as campanhas nas mídias tradicionais, leia-se rádio e televisão. Isso aí. E isso é maravilhoso porque a gente vai ter menos campanha. O que vai contar vão ser as inserções durante a programação, que vai fazer a diferença, e aí os candidatos estão tentando outras formas de contato com os eleitores. E nasceu, por exemplo, da Luciana Genro, agora tem o Snapchat. Eu também, viu, Luciana? Eu também estou no Snapchat. Devo contar, meu caro Felipe Menhen, que agora, nesse momento, estou olhando para a home screen do meu telefone e tenho fantasminha aqui. Aguardem, viu, pessoas? Agora vocês vão ter as estripulias do Caio no Snapchat. No Snapchat, muito bem. Mas além disso, Cabeça, eu não sei se é tão bom o fato de termos uma campanha política tão curta. Sabe por quê? Porque aí é menos tempo para o fact-checking. Sacou? Por que você acha isso? Porque vai ser muito mais corrido, as coisas às vezes podem passar batido. E eu não gostaria que muitas coisas passassem batido. Eu acho que algumas discussões podem ficar na superfície. Mas você não acha que seria o contrário? Quer dizer, são menos tempo, você vai ter menos coisa para falar e aí você vai ter mais tempo para fazer o fact-checking dessas coisas. Não sei, tomara, cara, tomara que seja esse o desdobramento, mas eu fico meio receoso. Eu já vi que uma coisa que é muito legal da nossa pauta de hoje, que é a ideia da gente justamente falar sobre as alterações, né? Os candidatos agora eles não podem receber dinheiro de pessoa jurídica, eles têm que receber dinheiro de pessoa física, né? Para as suas campanhas. Isso daí eu acho que é uma coisa bem interessante. E que fez muita gente não conseguir se movimentar no período pré-campanha. Eu percebi isso. E uma coisa que eu percebi, Cabeça, eu não sei se você percebeu,
foi uma movimentação nos dias anteriores ao início da campanha. A campanha começou na segunda-feira passada, né, oficialmente. Oficialmente foi dia 16, isso. Exatamente. Então, a gente teve uma coisa, pelo menos aqui em Belo Horizonte, que eu fui atingido por uma ação de Facebook, um vídeo impulsionado, sugerido, do camarada que é o candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo PMDB, antes da hora. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu vi o vídeo e falei, já começou? E quando eu fui olhar a norma da eleição, não era ainda o momento. Eu até conversei disso no Reddit, há um subreddit bem interessante, que não é o Brasil. O Brasil é um lugar que não faz jus ao potencial do Reddit para a comunidade brasileira. E lá me orientaram, poxa cara, se você viu antes, denuncie. E aí eu fui conversar com um advogado especialista no assunto, em direito digital, e ele me falou que há um limite das coisas. E quando ele me falou quais são os quesitos para podermos denunciar esse candidato, eu vi que o candidato jogou direitinho e está dentro da lei. Ele falou, ele fez campanha, mas ele não falou partido, ele não falou número e ele não falou vote em mim. Entendi. E ele foi... Ele foi no limitezinho. Exatamente. Ele jogou ali do jeitinho, sabe? Que ainda bem que só jogaram nos últimos dias, porque parece que o Eros Biondini também fez a mesma coisa. Mas eu não fui atingido pela publicidade do Eros Biondini. Entendi. Então, cara, eu acho que vai ser assim. Na semana passada a gente conversou sobre isso, Snapchat, nas eleições e tal, né? Uhum. Eu fico um pouco com medo de o candidato fazer alguma declaração, alguma coisa acontecer e não ser colocado na sua história, né? Então você só vê aquilo uma ou duas vezes e aí fica difícil você recuperar a coisa numa eventual ação judicial, enfim, para comprovar algum tipo de coisa que o candidato falou. E isso me assusta, né? Já visto a dificuldade que é a gente aqui no Brasil acessar dados e informações quando fornecidos ou quando demandados pela justiça junto a essas entidades tipo Snapchat, Facebook e etc. Entendi, mas aí você não acha que nesse caso, por exemplo, os adversários e em alguns casos correligionários não podem salvar esse Snap? É possível, né, cara? Será que possível. Bom, a gente não tem certamente conhecimento da lei eleitoral e os meandros dela a respeito dessas redes, mas, por exemplo, será que eles não têm que salvar isso, todo o material produzido para depois ser disponibilizado, etc? Talvez aí já tenha mais uma demanda para a galera da equipe, né, das campanhas, que é ficar salvando as coisas dos concorrentes. Só para fazer o histórico. Não, e para fazer o seu próprio histórico também, imagino. Claro, para poder dar resposta, ou seja... tempo bom para a comunicação, né, cara? Tempo bom, exato. E também, hoje, por exemplo, que hoje a gente está gravando, hoje é dia 22, né, Caio? Isso. A gente está gravando à noite de segunda-feira, logo mais haverá o primeiro debate aqui em São Paulo dos candidatos a prefeito, e na capa do UOL você descobre que o UOL e aquele site Aos Fatos irão fazer a checagem de dados de tudo que for dito durante o debate. Então, isso é mais só durante o debate? Não. Eles vão fazer a checagem durante o debate e irão disponibilizar isso naturalmente depois, né? É porque eu queria saber qual que é o sabor do pastel que o Dória comeu, pra eu não comer aquele pastel que ele fez aquela cara tão ruim. Cara... Eu não quero comer aquele pastel igual. Eu vou te dizer o seguinte, a gente tava brincando aqui, se ser candidato a prefeito envolver só comer em feiras e botecos, a gente aqui estaria eleito. Seria a parte mais fácil, cara. A cultura do pastel de São Paulo é maravilhosa. Oi? O pastel aí tem vinagrete? Cara, o pastel aqui, velho, primeiro que ele é do tamanho de um teclado, de um MacBook de 13 polegadas, assim, sabe? Exatamente o tamanho, assim. Segundo que ele tem um vinagrete, tem um bolinho de alho, tem 35 sabores, entendeu? Só que, né, é aquele óleo que já é um pouco mais rodado. Sim. Aquele cafezinho que o Dória tá tomando, por exemplo, aquele pingado ali, claramente é aquele pingado que já é misturado. Você tem que ter a vivência das ruas e dos botecos para poder degustar as iguarias, entendeu? Então é possível que o coitado cachorrinho Dória tenha passado mal após ter ingerido esse pingado. Possivelmente. Eu tenho muita dó dele, sabe? Eu sinto por ele.
Você acha, Cabeça, como um recém de 6 anos já, né? 6 anos, 6 anos na Paulistânia, você acha que o nosso querido cachorrinho Dória tem alguma chance? Cara, é difícil falar isso. Assim, ele tem o apoio do governo do estado. E a própria candidatura dele nasceu de uma briga dentro do PSDB aqui em São Paulo. Uhum. Porque a briga era o Matarazzo, que desfiliou do PSDB, foi para o PSD, foi para o PSD, exatamente, e para serviço da Marta. Essa é uma chapa forte. Nossa. Mas, e é uma chapa que, querendo ou não, tanto a Marta quanto o Matarazzo têm conhecimento da cidade. Uhum. Ela é uma chapa mais coesa e mais consolidada do que a chapa do Dória, por exemplo, que não tem a menor ideia do que é a cidade, não tem ideia de nada. Então, assim, eu acho que ele não tem chance. Se tiver chance... apesar de ter a máquina da mídia do seu lado, né, cara? Sim, mas se tiver chance, é possível que o eleitor paulistano vai pôr a mão na consciência e ver que a cidade vai ficar pior com esse cara. Tomara, né? Tomara. Pois é, meu caro. Então temos aí alguns 2 meses, 3 meses. 1 mês e meio, né? De grandes emoções pela frente. Então, por isso, a gente já está com o nosso Snap instalado. Eu aproveitei o embalo também, Cabeça, e até instalei o Instagram também. Muito bem, cara. Eu tô muito social, cara. Eu acho que agora só falta, sei lá. Agora, só o sucesso. Eu vou começar a compartilhar rótulos de vinho, esse tipo de coisa que as pessoas fazem no Snapchat, não é isso? Exatamente. Isso, vai ser legal. Beleza. E por último, Cabeça, nós temos algum outro assunto aí? Cara, tem o tal do Steemit, que foi sugerido na nossa pauta, mas eu confesso que eu fiquei meio perdido. Vamos recuperar aqui, Cabeça, que nós acessamos praticamente ao mesmo tempo, né? E foi uma recomendação do Eduardo Elias no nosso supergrupo do Telegram. Se você quer saber de sugestões como essa, eu recomendaria veementemente que você acessasse o aindasemno.me e clicasse no link para conhecer o nosso supergrupo no Telegram. E se você não usa o supergrupo ou não usa o Telegram, você deveria usar o Telegram, porque só no Telegram você tem stickers do Borat. Só por isso já valeria a pena. Mas enfim, lá no nosso Telegram, o Eduardo Elias recomendou-nos o Steemit, que quando a gente abriu, eu acho que a percepção foi meio sincronizada, a gente viu muito do Reddit ali. Exato. Né? E eu achei interessante, e é uma coisa que te paga com coisas de blockchain, né? Ou potencialmente paga a partir dos votos. Você recebe o dinheirinho e é uma coisa a explorar, hein, cara? Eu prometo estudar e falar mais na próxima edição sobre o Steemit, Caio. E uma coisa que eu achei muito legal é que você pode fazer login ou seu cadastro no Steemit por meio da sua conta no Reddit ou no Facebook. Isso, e você tem que ter karma positivo no Reddit para fazer isso. Por isso eu tentei cadastrar via Reddit. Como eu não tinha um cadastro no Reddit, não me deixaram entrar porque não tem nem karma lá. Pois é, eu tenho um karminha, porque eu gosto do Reddit. O Reddit é joia. Bem. Aí eu consegui mas beleza, tinha que ter uma rede social que eu consigo entrar, né, Cabeça? Vou ver, né? Ai. Mas é isso, olha só, fica a dica do Steemit. Tem me parecido algo muito interessante. A questão de você submeter uma história, submeter um link, esse link ser votado, né? É uma plataforma de mídia social baseada em blockchain, em que cada um pode receber recompensa, o que eu acho muito interessante, né, Cabeça? Eu acho que é bem interessante você poder receber recompensas baseado na sua participação numa plataforma social. E com bom conteúdo, né, que é o mais importante. Exato, cara. É isso aí. A explorar. Então, como a dica foi dada na tarde de hoje, ou foi na tarde de hoje? Foi na tarde de hoje. Então, eu ainda estou começando a ver qual é e recomendaria a todos que visitassem o steam.io, Steamio.
para vocês poderem se cadastrar e usar e entender como eu e o Felipe Man estamos tentando. Exatamente. Isso aí. É isso aí. Temos muito o que discutir para a semana que vem, né? É isso aí, meu caro cabeça. Estouramos a nossa edição expressa em um pouquinho, mas tá indo, né? Tá indo. O importante é isso. A gente conta com a participação. Você que acessa o Ainda Sem Nome no iTunes, no Stitcher ou no próprio site. E deixe seu comentário e também participe do nosso super grupo do Telegram para manter a discussão rolando. É isso aí. O importante é ser feliz, cabeça. Exatamente. Vamos que vamos. É isso aí, Caio. Podia ser pior, né, cara? Podia ser pior. Podia ter o Alexandre Calil sendo o nosso candidato a prefeito aqui em São Paulo. Não, cara, essa daí é uma notícia chocante. Eu não gosto nem de saber disso. Eu quero enterrar minha cabeça depois dessa. É isso aí. Mas é isso aí. A gente se vê na semana que vem. Não faça nada que eu não faria, hein, Caio? Nada. E vamos postar muito lá no Telegram. Até mais, cabeça. Isso aí. Valeu, abraço. Falou.